Olá, Michele, bem-vinda. Bem-vinda, Vera. Tudo bem? Olá, olá. Olha a Eliane aí, bem-vinda. Tudo bom? Marcelo, perfeito. Vamos ajustando tudo aqui. Cláudia, bem-vindos. Olá, a Carla. Deixa eu ir ajustando aqui, ó, porque eu tô ainda. Eu faço as minhas lives, mas depois eu tenho que ler um recado. Fica mais complexo. Entendeu? Tá bom. Bem-vindas. Camila. Prazer meu, Eliane. Muito obrigado, né, a BRH, pelo convite. Eu vou me apresentar rapidamente, à medida que vocês vão entrando. Você, né, a Flávia, bem-vinda. A Sandra, né, da BRH de Sergipe, bem-vinda. Vanessa, Carlos Augusto, tudo bom? Casa da Alma, muito bem. Lívia, muito bom, bem-vinda. Lucélia, me fala um pouquinho de onde vocês são, para eu ter uma ideia, né, de até onde nós estamos chegando. Se o som tá bom, a imagem tá boa, tá tudo tranquilo? Tá tudo bem, né? Maranhão, muito bem. Perfeito. Aí, a Edna, bem-vinda. A BRH de Mato Grosso, bem-vinda. O Cleiton aí. Votuporanga, interior de São Paulo. Muito bem. Perfeito. Carlos Augusto, Porto Alegre. O Cérvulo, bem-vindo. Cérvulo Nunes, né? Deve ser a cidade. Não, o Cérvulo mesmo. Boa tarde. Ijuí, Rio Grande do Sul. A BRH Bahia, muito bom. Salvador, Belo Horizonte, muito bem. Muito bom. Eu vou me apresentar rapidamente, eu acho que correu por aí, né? O nosso tema vai ser como cuidar da nossa saúde em tempos de pandemia, não é isso? O meu nome é Frederico Porto, eu sou médico, eu sou psiquiatra e nutrólogo, que é um médico nutricionista. Sou professor aqui na Fundação Dom Cabral, onde eu abordo basicamente saúde, neurociências, a performance, né, humana nesse mundo VUCA, né, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então eu falo sobre esses temas. E BRH Goiânia, muito bem, bem-vinda, Fabrícia. Então o tema, nós vamos falar sobre a saúde mental. Eu acho que a gente tem em torno de 30 a 40 minutos da live como um todo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar por uns 25 minutos e eu abro para responder perguntas, porque eu acho que a riqueza de uma live, eu faço lives todos os dias, às 20 horas, com exceção de domingo, no meu canal, Dr. Frederico Porto, onde um dia a gente aborda o corpo, um dia a gente aborda a mente. Hoje é um dia da mente, nós vamos falar sobre fobias, tá certo? Muito bom. Então, nós estamos vivendo um momento único para a história da humanidade, né? Para a nossa geração. Na verdade, a humanidade já teve outras epidemias, outras pandemias, mas muito distantes de nós, porque quando você vai estudar, por exemplo, a gripe espanhola, ela foi apagada pela Primeira Guerra Mundial. Aliás, ela acabou com a Primeira Guerra Mundial, acredita-se. E a gente tem que andar bem para trás, para outros séculos, para descobrir, né, o impacto das pandemias e o que geraram de mudança. Eu sempre gosto de dizer que, como esperança de tudo que nós vamos viver, todas as tecnologias disponíveis de uma era, elas são adotadas após uma mudança social. Então a mudança social provavelmente que vai ser criada por essa pandemia, em uma época que tem tanta tecnologia disponível, nós temos a chance de criar um mundo muito único, provavelmente depois disso, né? As tecnologias estavam disponíveis, mas as mudanças sociais não permitiam. A máquina a vapor existia desde o Egito,
mas você deve imaginar um inventor, provavelmente um Leonardo da Vinci daquela época, chegar para o faraó e falar assim: eu consigo ter uma máquina que levanta essa pedra lá no alto da pirâmide. O faraó deve ter virado para ele e falou assim: e o que eu vou fazer com meus escravos? Então não adiantava, né? Então a gente tem essa expectativa das transformações, né? A adoção de tantas tecnologias disponíveis como essa aqui, né? A gente usando isso em maior quantidade. Muito bem, eu tenho dito sempre em todas as minhas falas, tenho falado como estou aqui hoje, falado em empresas, né? Fazemos rodas de conversa com mais de 200 pessoas online, que a gente passa por, como muitos de vocês sabem, um ciclo de emoções todas as vezes que a gente sofre um choque, que é o ciclo descoberto pela psicóloga tanatóloga, né, a psiquiatra tanatóloga americana Elizabeth Kubler-Ross, que primeiro, após um choque, o primeiro movimento é uma negação, né? Todos nós fazemos isso, ainda mais uma coisa tão rara quanto o vírus, né? Você fala: isso não vai mudar nada não, vai durar poucos dias. Mas quando você começa a entender exponenciais, você vê que não, né? Mas ainda você fica aguardando ver se a realidade é exatamente essa. Então, primeiro a negação, depois nós vamos cair na raiva, porque você vê que o mundo, né, não reage às nossas emoções, não adianta negar. Mas a raiva é uma emoção muito importante porque ela faz você reagir. E ao estar com raiva, você cai na próxima fase do ciclo, que é quando você barganha, você vai negociar. Você vai abrir mão de algumas coisas, né? Eu que sou, por exemplo, um corredor ao ar livre, né? Eu não corro em esteiras, só corro quando eu estou viajando. Não posso correr, porque até por uma questão, na minha opinião, ética, se eu falo para meus pacientes, meus clientes, ou meus seguidores, né, que tem que ficar em casa, eu fico em casa. Estou em casa, vai fazer dia 15 um mês, por coincidência. Então, faço minha ginástica aqui numa área, né? Então tive que mudar. Então eu barganhei, né? Negociei. Procurei negociar com meus clientes, que agora eu posso atender à distância, fazer telemedicina. Aliás, não sei por que eu não poderia fazer isso antes, né? Ainda mais considerando que eu sou psiquiatra, né? Eu não faço exame físico, mas isso era proibido pelo meu conselho. E agora eu posso fazer. Então, barganhamos, né? E aí nós entramos no luto, como você sabe, na tristeza. A tristeza vem depois da barganha, porque só depois que eu barganhei que eu vi o que eu perdi. E aí eu entro na fase seguinte, que é a tristeza. E depois da tristeza tem a aceitação e a adaptação a uma nova realidade. Bem, todos nós vamos passar por isso. Aí nós todos vamos passar por isso. E eu sempre digo que a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa vida, e eu acredito como gestores, né, que muitos de vocês lidam com gestores, ou são gestores, é a gente olhar para trás e aprender com quem lidou com épocas como esta, né, grandes eventos mundiais, seja a Primeira Guerra Mundial, não precisa ser uma pandemia, ou indivíduos que tiveram que ficar presos, né? Eu tenho olhado, estudado Nelson Mandela, e a pessoa mais ilustre nesse sentido, ilustre no sentido de quem gerou um modelo, na minha opinião, foi o James Stockdale, né? James Stockdale era um comandante americano que ficou 8 anos preso em campos de concentração na Guerra do Vietnã. Ele praticamente passou a Guerra do Vietnã preso num campo de concentração com a sua equipe. Então ele não só sofria individualmente, como ele tinha que manter a moral da tropa, do grupo dele que estava junto com ele. Quando Stockdale saiu, com sequelas inclusive físicas, ele mancava de uma perna, os jornalistas perguntavam assim: comandante, você sobreviveu por causa do seu otimismo? Ele falava: não, os otimistas eram os primeiros a morrer. Os jornalistas ficavam curiosos: mas como assim? Ele dizia: porque o otimista fazia assim: no Natal eu estarei em casa. Ele não tinha controle sobre isso. Chegava o Natal, ele não era solto, ele ficava deprimido, ele ficava imunossuprimido, ele adoecia e morria. Aí a jornalista fala assim: mas e o senhor não era otimista? Ele dizia assim: eu nunca deixei de encarar a dureza do mundo que eu estava, da realidade, mas eu nunca perdi a fé que eu ia sair dali. Então era um otimismo realista, é o paradoxo Stockdale. Então isso cria uma tensão dentro da nossa mente e você foca a sua atenção naquilo que controla. Então geramos o paradoxo Stockdale e focamos a atenção no que controlamos. A gente controla hoje a nossa rotina, que é a primeira coisa que a gente tem que cuidar.
Aplicando um Pareto, se você puder escolher uma única coisa, a primeira coisa a cuidar da sua rotina é o seu sono. Eu te sugiro acordar todo dia no mesmo horário que você sempre acordou. A pessoa fala assim, mas eu não estou dormindo no mesmo horário. Não interessa, você não tem poder sobre a hora que você vai para a cama. A não ser que você tome um medicamento, é outra conversa. Agora, a hora que você levanta, você tem. Você levanta, lava o rosto com água fria e você está pronto, né? Pronto, para poder seguir o seu dia da melhor maneira possível. Porque com essa rotina você tende a manter o seu ritmo circadiano, seu, individual. E isso facilita as outras rotinas que vão ser empilhadas em seguida, né? Porque afinal de contas nós temos que ter uma perspectiva integral do ser humano, o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Então focar na atenção no que a gente controla, não é verdade? Então desde isso, eu falei o sono, momentos de descanso, você vai perceber, eu por exemplo tive que ficar muito atento que eu tenho ficado mais sentado do que deveria, né? Porque tudo acontece sentado, faz live sentado, né? Faço palestras agora sentado, então o tempo todo sentado, então temos que cuidar para deslocar dentro da casa, né? Fazer alguma prática física para não ficar tão sentado na cadeira o dia inteiro. Então, uma dica importante, cuidar do seu sono, pequenas paradas, levantar, você atentar para a sua alimentação, que você vai comer mais, não é isso? Aquela brincadeira que você comprou de comida para 15 dias já acabou em 2, então mudar o seu contexto. Se você não quer comprar doce, comer doce, não compre, se comprou, esconda, dificulte você chegar até ele para poder manter o seu peso, senão todo mundo vai sair disso aqui fora de forma, e a gente sabe inclusive que para melhor resistência ao corona é bom ficar magro. 75% das mortes nos Estados Unidos acontecem por obesidade, as pessoas estão morrendo. New Orleans tem 7 vezes mais mortos do que Nova York, que já é alto por causa de obesidade, tá certo? Então, olhamos a parte física, entrando na dimensão das emoções. Nós temos emoções, a primeira questão é ter consciência do estado emocional. Nós temos emoções de alta ou baixa energia, né, que chama-se arousal. Isso aqui é a dimensão, você pode dizer, do sistema nervoso, simpático parasimpático. Então eu subo, eu tenho energia, eu baixo, eu tenho menos energia, mas isso não é o suficiente. Nós temos um outro eixo que posso dizer que é mais endocrinológico, ligado ao cortisol, que na verdade, se eu tiver alta energia agradável, eu vou ter um lugar onde eu me sinto desafiado, entusiasmado, alegre, tá certo? Tudo que é para cima e agradável. Mas você tem emoções que são para baixo, mas também são agradáveis. Serenidade, paz, tranquilidade. É isso que sempre falta, não é só agora, falta em qualquer momento. Não é verdade? Porque afinal de contas a saúde mental ela é um custo e é uma perda, a segunda maior causa de perda de dias produtivos no mundo hoje é a depressão. Você tem alta energia de qualidade negativa ou desagradável, que é quando a pessoa está ansiosa, com raiva, e ali é que a gente se desloca, porque você não pode deixar a peteca cair, você entra para esse lado. Você entrou para aquele lado, né, do alta energia desagradável, e se você ainda não criar esses momentos de recuperação, de serenidade, você vai cair num lugar que é baixa energia desagradável ou negativa, que é onde você fica deprimido, esgotado, derrotado. Então, criar momentos, eu sempre digo que o que mata não é o excesso de trabalho. Você tem que trabalhar profundamente e intensamente e descansar profundamente e intensamente. Aí você fala para mim, mas não tem como tirar férias todo dia. Exatamente. Então, o que eu vou propor a vocês é fazer você tirar férias 3 minutos por hora. E o único jeito de fazer isso profundamente é você fazer uma intervenção consciente no seu estado emocional. A pessoa fala para mim, o que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. Você vai me dizer, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se eu pedir a você para mergulhar numa piscina e tentar nadar 200 metros sem respirar, você não consegue. Mas se for permitido a você respirar a cada braçada, que é nadar crawl, você pode nadar 1.000, 1.500 metros, 2.000 metros, tá certo? Então, a capacidade de fazer pequenas paradas, pequenos descansos, nos torna muito mais produtivos e saudáveis. Mas as pessoas querem nadar 200 metros sem respirar, num único fôlego. E aí, no meio do trajeto, o fôlego acaba. Eu brinco que ele acaba, o fôlego acaba.
e a piscina dá até pé. Ela dá, você fica na pontinha do pé, a água fica aqui, ó, e você vai andando até o outro lado. Isso ia até bem se o diabo não fizesse onda. O diabo faz onda, aí começa a te afogar. Então nós temos que recuperar, né, a nossa capacidade. E isso com a recuperação profunda. Nesses 3 minutos, você tem que fazer alguma prática respiratória que te traga de volta para o seu centro, que você descanse, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia, porque a ansiedade, o cansaço, o esgotamento é como um copo que derrama. Você não pode deixar chegar aqui. Você abaixa. Porque se você deixar para descansar só no fim do dia, é como você vai estar afogado, né? Afogado. Então, descanse a cada hora, você tira 3 minutos de férias. Essa é a proposta. É um descanso profundo e intenso a cada hora. Tá bem? Por quê? Se eu perguntar a você o que determina a sua capacidade de produtiva, de entrega, a pessoa fala para mim, é o meu comportamento, que é verdade. Mas o que determina o comportamento? Você vai me dizer assim, é o que você pensa. Sim, mas se fosse só a questão do pensamento, como eu percebo muitas vezes abordagens, seja terapêuticas ou de coach, eu vou simplificar aqui, claro. Eu poderia chegar para meu paciente deprimido e falar, você faz o seguinte, pelos próximos 2 meses você fica só pensando coisa boa que você vai sarar. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque o que determina o que você pensa é o que você está sentindo. O sentimento, ele cria como se fosse o frame, né, a moldura do que você vai pensar. Se você estiver triste, você vai pensar pensamentos tristes. Se você estiver alegre, você vai ter pensamentos de alegria. E assim vai. Então nós temos que olhar para os sentimentos. E o que determina os sentimentos? São as emoções. A emoção e o sentimento, qual a diferença? O sentimento é a consciência do estado emocional. Você pode estar com raiva, por exemplo, a emoção, e não ter consciência dele. Alguém chama a sua atenção, você fala, você está muito nervoso, você fala, nossa, é mesmo. Então, o sentimento é a consciência do estado emocional. Você sabe que nós temos 5 emoções fundamentais, básicas. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Igual você viu em Divertidamente, não é isso? Mas essas 5 emoções se misturam igual as cores e nós teríamos milhares de emoções possíveis. E abaixo das emoções nós temos a fisiologia, que são o conjunto de dados que determinam uma emoção. Então, por exemplo, se minha mão sua frio, meu coração dispara, eu tenho um aperto na boca do estômago, essa emoção é o medo. Tá certo? Então, um conjunto de dados. E é claro, essa emoção, eu percebo ela interfere nos meus pensamentos, eles ficam rápidos, né? Chama taquipsiquismo. Pensamento acelerado chama taquipsiquismo. É um sintoma, né? Taquipsiquismo. Fica pensamento rápido. E aí, por último, aquilo vai impactar o meu pensamento, vai impactar o meu comportamento, que vai impactar a minha performance, a minha entrega, meus resultados na vida. Muito bom. Então, desta maneira, tá certo? Desta forma, a gente tem que aprender a controlar a nossa fisiologia. A primeira coisa, aprender a respirar. Então, práticas respiratórias. A respiração tem que ser rítmica, suave e abdominal. Então, você aprende uma aula de yoga, não é respirar fundo. Não é respirar fundo, é soltar o ar mais prolongadamente que puxar o ar. E um ritmo. Você puxa 2, solta 4, puxa 2, solta 4, puxa 3, solta 5, puxa 3, solta 6. E suave, é o que você aguentar. Não adianta começar a fazer o pranayama da yoga, puxa 12, segura 18, solta 24. Você não aguenta. Aí você desiste da aula de yoga. Então você tem que começar do seu tamanho. Quanto mais você praticar isso, mais sereno você fica. Tá certo? Então essa é uma proposta simples. Afinal, a simplicidade é o máximo da sofisticação. Não é isso? Tem que ter simples. Muito simples. Vai perceber que as coisas são simples, nós que não as adotamos. Entramos então, por causa disso, agora na mente, né? Físico, emocional, mental. Mental e espiritual. Vou falar do mental. O mental, a propriedade principal que eu quero falar aqui é a nossa atenção. O recurso mais escasso do mundo atual. Qualquer coisa que você for fazer, você deve criar um contexto onde te permite focar sua atenção no seu trabalho. Né? E claro que numa época dessa é muito difícil,
porque a gente tem que multitarefar, né? Você tem que estar disponível, se os seus clientes aparecerem, onde é que eles estão, como é que eu busco isso, né? Então isso vai, mas no dia a dia, quanto mais a gente puder criar períodos de atenção focada, que a gente dedica a nossa atenção a entender as coisas, a, por exemplo, trabalhar, por exemplo, num relatório, escrever um livro, escrever um texto, isso é fundamental. Treinar a nossa atenção, porque a multitarefa, que não existe, na verdade você muda de tarefa, né? Você olha o celular, olha o computador, olha o celular, olha o computador, olha a tela da televisão, você está multitarefando, você está mudando de tarefa. Cada vez que você muda de tarefa, você cansa, você se esgota, tá bem? Então, cuidado com isso, né? Isso nos cansa muito. Então, quanto menos você puder multitarefar, melhor para a sua saúde psíquica, tá bom? E é claro, né, nessa questão toda, é evidente que os dois transtornos mais comuns psíquicos, né, de transtornos mentais, que é a depressão, a ansiedade, que atinge em torno de 30% das pessoas em alguma fase da vida, ou a depressão, que atinge em torno de 20% das pessoas em alguma parte da vida, tem a chance de surgir ou de ressurgir, né, ter uma recaída. É evidente, porque é um momento único que todo mundo está vivendo. Me ligou ontem uma paciente que ela teve um quadro de pânico há 3 anos atrás e mudou a vida, passou a praticar atividade física ao ar livre e, claro, isso se tornou o remédio dela. Só que agora ela não pode fazer isso. E aí? Então ela percebe que ela teve uma recaída, tá certo? Por causa disso, né? Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões, né? Especialmente se você já teve. A maior chance de você ter um transtorno psiquiátrico é se você já teve um, né? É como se aquele criasse uma cicatriz no nosso cérebro. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bem? E aí nós entramos numa outra dimensão, que seria uma dimensão do espírito, uma dimensão espiritual, onde todos nós devemos buscar um sentido maior para isso que a gente está passando. O que nós realmente vamos aprender com isso tudo? Essa é uma pergunta tensa nesse momento, né? Mas não há dúvida que vamos aprender como pessoas, como sociedade, como planeta, né? Como país, como planeta. Assim, eu acho que a gente tem que atentar para todo, né? Eu acho que a gente vive uma era onde as pessoas elas terão que se manifestar como são, não cabe hipocrisia, não é isso? Para onde você leva a política onde não deveria ter política, né? Eu fico vendo, agora no Brasil um remédio tem lado político, né? Um remédio, eu nunca, né? Mas quem é psiquiatra sabe disso, que tem tratamentos que tinham lados políticos. Na psiquiatria isso tem, né? Estou chegando à conclusão que tudo que acontece na psiquiatria já aconteceu primeiro, né? Mas exatamente essa é um sentido maior por isso, pelo que nós estamos passando, tá certo? E será um aprendizado profundo. Especialmente o vírus vai cobrar de nós, ou seja, está exigindo de nós, seres humanos, uma cooperação planetária, o que nunca ocorreu, né? Isso será um grande desafio. Mande as suas perguntas, né? A gente tem um tempo aqui para responder, né? Eu acho que com isso eu fecho essa parte, depois eu faço um retorno e, né, mande as suas perguntas para a gente conversar, né? Estou aberto. Tem um pessoal aqui que já me segue, Lemos Junto tem todas. Vamos ver aqui. Quem pode mandar uma pergunta para a gente conversar, alguma dúvida? Aqui, né? Geralmente numa plateia, né? Tem alguém que levanta e vai lá e faz a pergunta, fala assim, alguém da organização, né? Que não é o caso. Vamos ver, por favor, mande uma pergunta. Então vamos ver. Muito bom. Deixa eu passando aqui, vou descendo para ver se alguém perguntou alguma coisa. Senão eu continuo falando. Muito bom. Sim, o tema da live, né? Porque aprendi ontem. Só fixa tema
em iPhone, eu sou usuário de Android. O tema da live é a saúde em época de pandemia, tá certo? Eu sou médico, psiquiatra e nutrólogo, tá certo? Como ajudar os colaboradores na questão emocional. Eu acho que você explicar para eles de alguma maneira esse ciclo que eu acabei de falar, eu falei no início, que se você entende por quais emoções você vai passar para lidar com uma crise, isso facilita, isso torna mais tangível, não é isso? E sempre que a gente tem uma sensação de controle, a gente fica menos estressado, isso é comprovado, né? Eles colocam 2 grupos em 2 salas diferentes, resolvendo problemas, quebra-cabeças. Põe um som muito alto. Para um dos grupos entregam um controle. E pede a eles, só abaixa o som em último caso. Eles não abaixam o som. No final do experimento, o grupo que tinha o controle na mão, que não usou, tem um cortisol, hormônio do estresse, 40% mais baixo do que o grupo que não tinha o controle. Era a sensação de controlar. Então, a pessoa, quando ela tem noção das emoções que ela vai passar, e o líder ajuda a equipe a colocar o foco naquilo que controlam, você ameniza o estresse desse momento, não é isso? A Fabrícia quer saber como que eu faço para ser tão sereno. Eu não sei se eu sou tanto, não, vou ter que perguntar para minha esposa aqui. Não, né? Mas eu, por exemplo, mas aqui, uma pena, não tem como mostrar isso, né? Eu pratico com um biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca. Você acredita que eu acho que eu estou ficando em casa tanto tempo que eu já estou virando quase monge, que eu estou muito bom na prática? Uhum. Minha esposa diz que é só quando eu estou sentado lá no meu escritório. Quando sai do escritório. Né? A Amandinha Souza dizendo que ela fica ansiosa em casa. Pois é, você vai entender. Porque nós temos uma parte da nossa personalidade que é contextual. Né? Nós temos uma essência, né? Tem uma parte que você teve que se adaptar à vida, né? Vamos supor, você era uma pessoa muito, vamos supor assim, muito que partilhava, um dia você se machucou, a pessoa fica um pouquinho mais atenta, né? Eu estou dando um exemplo. A parte adaptativa, e nós temos uma parte da personalidade, como se fosse o último círculo, né? Como se fossem 3 círculos concêntricos, que é contextual. Você não é no trabalho igual você é em casa. E a gente ancora esses nossos comportamentos no ambiente. Então, quando a gente muda de ambiente, igual a gente está, mas você está em casa, neste contexto, cheio de âncoras da sua personalidade de casa, e você às vezes tem que interagir num sistema, né, num Zoom, com um grupo do outro contexto. Então, isso gera uma série de confusões, né, nos dá trabalho. A gente tem que gastar massa cefálica para poder nos desconectar daquele contexto, porque os contextos estão confusos. É isso que acontece. Então eu costumo dizer assim, se você levar para o seu contexto, onde você está, algo que lembre do outro, te ajuda. Nós fazemos isso, por exemplo, em UTIs. Quando você interna um idoso numa UTI, ele tem quadros de confusão, que chama-se delirium. Porque como você tira todos os estímulos do idoso, ele fica confuso. Tá bem? Então, uma das sugestões é que você coloque objetos que lembre quem ele é, fotos. Então, qualquer coisa que lembre o seu contexto de trabalho, você colocar na sua mesa onde você trabalha em casa, que possa lembrar você do outro contexto, vai ajudar. Então, o conselho que eu darei para os RH é o seguinte: o que você pode fornecer, né, orientar qualquer modelo de entendimento de como os ciclos de emoções pelas quais passamos. É isso que nós temos feito, né? Com meus clientes online, eu tenho feito isso de empresas, inclusive. Fazemos uma conversa assim que dura uma hora e meia, falando sobre isso, e as pessoas vão trazendo suas angústias, eu vou orientando. Tem pessoas que tomam medicamento, ficam angustiadas o que vai acontecer, né? Certo? Então nós temos feito isso. Você me fez uma pergunta que eu não sei te responder, eu não entendo de leis, tá certo, Esther? Não é a minha área. O Eduardo, grande amigo aqui, ó. O Eduardo dizendo que nunca trabalhou tanto, e olha que ele trabalha, né? Então o José pediu para a gente falar mais sobre o otimismo realista. O otimismo realista é isso: você não pode ser iludido, deixar de encarar a realidade como ela realmente é, né? Você não pode deixar. Essa é a obra, na verdade, né? Nassim Taleb, o autor da Lógica do Cisne Negro, o primeiro livro dele chama-se Iludido pelo Acaso.
O acaso, a realidade, ela tende a nos enganar. Vou te dar um exemplo simples. Imagine você andando na rua, você encontra com um amigo que você não via há 10 anos. Nossa, você fica impressionado, que coincidência, você não se viu há 10 anos. Eu vou ir além. Você encontra com eles na porta da escola onde vocês estudavam. Por acaso os dois estavam passando ali. Vocês se despedem e você anda mais 10 metros e encontra com outro colega que você não tinha 10 anos, que você não via. Do ponto de vista estatístico, esse segundo encontro é praticamente impossível. Mas o fato de você ter sido desensibilizado porque encontrou com o primeiro, você já não fica tão surpreso com o segundo. Parece comum e não é comum. Probabilisticamente é muito raro, é muito remota aquela oportunidade, aquela possibilidade. Isso é uma maneira para a gente entender como os nossos sentidos tendem a nos enganar, tá certo? Então a gente tem que fazer um exercício para poder olhar para a realidade. Sim, Beltra, exatamente. Se o isolamento durar muito, nós teremos. Eu li uma revisão do Lancet, lançado agora em fevereiro. Eles fizeram uma revisão de todos os estudos sobre isolamento, porque já houve isolamento né, no SARS, isolamento na MERS, H1N1, teve lugares no mundo que houveram isolamento. Parece que 10 dias é um limite a partir do qual as pessoas começam a apresentar questões. Estou falando que elas adoecem. Porque é um limite que ninguém está discutindo. Não é só um limite econômico de um lado e da letalidade do vírus a questão. Há um limite da psique humana que ninguém está discutindo. O limite humano. Né? As pessoas... Imagina você acuada por 2 lobos. Você corre, sobe numa árvore. Você está lá 2 dias. Um dia você perde a paciência, desce e vai brigar com o lobo. Pô. Não é verdade? Você briga com ele. Você não aceita mais ficar em cima da árvore. Você cansou. É o limite humano. Tá bom? Muito bom, Lemos Júnior está respondendo aqui. É o Luiz. O Luiz está aqui. Ó. Não sei o que eu acho que é alguma pergunta sobre nutrientes, alimentação, né? Uma alimentação saudável, sim, colorida, né? Com legumes, verduras, frutas. Eu sou defensor de que todos nós devemos tomar algum suplemento, tá? Perfeito? Não substitui comida saudável, mas ajuda. Nós temos que lembrar que, pela natureza, até os 40 anos nós somos úteis, depois não. Então a gente tem que fazer uma força contra, não é? Quais os passos que você indica para se promover os primeiros socorros psicológicos? Então, primeiro tem um canal de abertura. A pessoa perdeu o estigma, porque a pessoa tem um preconceito quando ela tem alguma questão. E a pessoa, a empresa, tem uma abertura, um canal que ela possa ligar. Lembrando que tanto psicólogos quanto psiquiatras agora podem fazer atendimento de teleatendimento, né? Eu falei um pouco sobre as ferramentas, não é isso? Ou seja, todas as ferramentas que você imaginar de práticas, né, de meditação, de alongamento, de respiração, isso tudo é fundamental, né? Eu uso aqui na nossa casa, a gente usa aromaterapia, a gente joga lavanda, né, para relaxar, óleos essenciais. O que mais, amor? A iluminação também. Sim. E ontem está dizendo assim, a iluminação, quando vai chegando à noite, uma das grandes questões do mundo moderno é a luz de LED muito intensa. Ela deixa a gente muito alerta. Então você pode usar, se você tiver luz de tons mais creme, né, você pode colocar isso no seu celular, inclusive, né, o Night Shift no celular, no iPhone, e no Android você pode pôr um filtro de luz azul. Você pode fazer isso no computador também, tem filtros para isso, parece que o Windows mais novo tem isso. E uso de chás, né, como chás calmantes, erva cidreira, melissa, erva doce, que vão ajudar também. Aí eu lembro, Júnior está dizendo que meditar está ajudando muito ele nesse momento, a respiração. Perfeito. Muito obrigado, Eliane. O Lemos Júnior está dizendo assim, o melhor micronutriente para suplementar é aquele que estamos deficientes. A questão é que nem sempre a gente sabe qual que é, né? Porque, né, mesmo os exames que nós temos de sangue são exames feitos para olhar muitas vezes o excesso de um nutriente, não a falta dele. O exemplo é o zinco, né? Muito bom. Me parece que o pessoal, chegamos ao final das perguntas, né? Tem mais alguma? Nós estamos em 35 minutos.
Então eu vou fazer um fechamento, vou ler um recado da BRH, fazemos o fechamento e convido todos vocês para nos acompanhar todo dia às 20 horas, uma live que acontece ao mesmo tempo no Instagram, Dr. Frederico Porto, no Facebook, Dr. Frederico Porto, e também no YouTube, ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, às 20 horas estaremos lá falando de fobias. Vamos lá. Então o recado é o seguinte: não esqueça que o vídeo dessa live vai estar disponível no Facebook, LinkedIn e YouTube da ABRH Brasil. Você também pode assistir pela nossa plataforma ABRH Digital, que está com acesso liberado até 30 de abril. Fique atento às nossas publicações para saber como acessar. E seguindo nossa websérie, amanhã, às 14 horas, teremos o diretor de RH e da CBF Academy, da CBF, falando sobre as lições aprendidas na Itália com a pandemia. Não perca aqui no Insta. Obrigado a todos que estiveram comigo nessa live. Foi muito importante ter a sua participação. Eu vou contar, todas as nossas lives, nós temos terminado com uma fala do primeiro-ministro britânico Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Quando você estiver atravessando o inferno, continue em frente. E eu faço um complemento. Com o apoio das pessoas amadas e queridas que você tem à sua volta, para tornar a travessia mais leve. Tá bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado à BRH pelo convite. Tá? Muito agradecido. Tudo de bom.